Hoje o nosso convidado é o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA, Francisco Paciente. Conosco já nos estúdios, nosso muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Queiroz Silúvia, boa noite a Rádio Ouvintes do Correio da Quianda, boa noite especial a todos os taxistas que nos acompanham a esta hora. Muito bem, antes de mais, é trivial sabermos sempre dos nossos convidados quem é o Francisco Paciente, falar-nos um pouco do cidadão Francisco Paciente. Bem, o Francisco Paciente é um jovem de 37 anos, natural da província do Kwanza Sul, aí na vila do Ebo, e portanto vive em Luanda desde 1995, verdade? Desde 1995, não é? Fruto da procura de vida e dos conflitos armados também. E, portanto, tem estado a dedicar a sua vida em Luanda, inicialmente como sapateiro, vendedor ambulante de sacos plásticos e depois, mais tarde, chamador de táxi. E ali, até por volta de 2007, me tornei um taxista. Quando foi vendedor de sacos plásticos, onde é que morava e onde é que comercializava os sacos? Vivia no Rocha Pinto, ali na Moagem, e comercializava no mercado do Imbondeiro e na Praia das Mabundas. Como que se deslocava do Rocha para a Praia das Mabundas? A pé, normalmente. Nós saíamos... A distância longa? Sim, uma distância aproximadamente de 8 quilômetros. 8 quilômetros, e não era só isso, nós saíamos do Rocha para comprar, por exemplo, os sacos, nós saíamos do Rocha Pinto até hoje ainda, a pé. A pé? A pé. O zungueiro não pode apanhar táxi, compra a mercadoria e vai regressando, vendendo também. Com quanto é que trabalhava, com quanto é que vendia? Eu já não me recordo, só sei que o primeiro valor, o fundo para começar a vender sacos plásticos, começou quando eu fui convidado a controlar uma mercadoria de alguém, não é? Alguém descarregou uma mercadoria na paragem. Enquanto esperava para o transporte, pediu a mim: olha, menino, controla só esses sacos enquanto eu vou buscar um transporte. E de regresso, né? De regresso, deu-me qualquer coisa que equivalia atualmente como 1.000 kwanzas, 1.000 a 2.000 kwanzas. Porque o que ele me deu-me para comprar bolacha. Olha, compra bolacha, enfim, era equivalente a 3 pacotes de bolacha Maria. Um pacote de bolacha que agora pode ser comprado a 400, 500 kwanzas, e consigo notar que é equivalente a 1.500 kwanzas. E eu não comprei bolacha, eu fui a correr e disse: olha, esse dinheiro vai servir para começar a fazer um negócio para ajudar a minha tia de feliz memória, não é? Que me trouxe a Luanda. Com quantos anos é que deixou o Ebo? 9 anos. O que é que fazia naquela altura? Estudava? Em Luanda ou no Ebo? No Ebo. Quando eu tinha apenas a pré-classe. Eu vi fazer primeira classe em Luanda, mesmo no Rocha Pinto, na altura. Com 10 anos? Já aproximadamente 10 anos, né? Eu fiz a primeira classe com aproximadamente 10 anos. Esta sua vivência serve de reflexo de apoio para adolescentes, para os jovens que hoje procuram por horizontes de oportunidades de vida? De facto, essa minha vivência, aliás, até porque não fui o único, era eu e os meus primos, não é, na mesma casa, e todos estão cá agora, estão aqui no Benfica também, todos eles, e continuamos a ser amigos, praticamos a mesma atividade até mesmo agora. Eu acho que é uma vivência que vale a pena contar, não é? Para inspirar jovens e adolescentes que nesse momento passam a mesma situação. Eu ainda hoje, eu estava em Viana num dos supermercados, não é? Perto do meu escritório, tinha lá um menino de 9 anos
a me pedir que eu pagasse um pão para ele hoje mesmo. Olha, Cota, compra-se um pão aí na loja, ou então me paga uma escova para engraxar sapato quando saíres da loja. E eu me recordei, não é, daquilo que passei quando também tinha 9, 10 anos. E eu acho que esses meninos que estão aí na rua, se realmente forem acompanhados, forem deixados a trabalhar mesmo na rua e acompanhados por familiares, eles podem ser amanhã pessoas que a sociedade precisa. Já chegou de conduzir enquanto taxista desencartado? Já. Eu, em 2007, eu fui uma pessoa de massa física muito grande, não é? Emagreci nos últimos anos, depois de contrair família, enfim. Eu comecei a conduzir em 2007. Em 2007... Está a querer dizer que a contrair família permite fazer dieta? Sim, permitiu a situação da vida, suportar esposa e filhos, isso permitiu. A responsabilidade acrescida. Essa responsabilidade fez com que eu perdesse aquela minha massa muscular. Eu comecei a conduzir oficialmente em 2007, tal como disse, porque é o período em que eu recebi, é o ano em que eu recebi a primeira minha carta de condução oficial. E tenho até agora mesmo. Mas eu comecei a conduzir realmente em 2003. 2003 eu não tinha. No Malueca ou passava mesmo por vias principais de Luanda? Bem, só no bairro. Eu só saía do Benfica até ao aeroporto de quando em vez, porque as únicas bombas de combustível do Benfica na 21 de janeiro era ali junto do viaduto do aeroporto. E nunca foi interpelado? Ali nunca fui interpelado. Eu fui interpelado, fui detido mesmo no Benfica. Portanto, eu fui detido em 2005. Desencartado ainda? Desencartado no Benfica, porque eu nem sequer tinha idade para me habilitar. Eu tinha condições para tratar uma carta de condução, mas não tinha idade para ir à escola. Portanto, eu tinha que esperar até 2007 para completar 19 anos, para conseguir a primeira carta de condução. Portanto, durante esse período andei com documentos falsos, documentos segundo os quais a carta perdeu, o verbete perdeu. Havia sempre aqueles agentes naquela altura que nos davam esses documentos para poder conduzir. Portanto, depois da minha detenção em 2005 e 2006, fui aconselhado pelos meus pais. Nessa altura, os meus pais já estavam em Luanda. E eu é que sustentava os meus pais... Com trabalho de táxi? Com trabalho de táxi, com qualquer trabalho que aparecesse. Porque quando eu fui aconselhado a não conduzir, eu senti a minha vida abaixo outra vez. E, portanto, fui procurar uma recauchutagem para voltar a trabalhar como recauchuteiro, para poder manter a sustentabilidade dos meus pais, que tinham acabado de chegar da província do Kwanza Sul e tinham como suporte a minha pessoa. Portanto, como eles tinham muito medo de me ver preso, enfim, pediram que, mesmo que não tivéssemos nada para comer, e eu era o garante da família, mas pelo menos que não conduzisse, que arranjasse um outro tipo de trabalho. Lembrei-me que eu tinha já alguma experiência em recachotagem. Fui na GAMEC, há uma recachotagem muito famosa que até agora está na GAMEC, uma 24 horas junto do nosso centro. Aquela recachotagem está ali há muitos anos, até agora. E fui ali para voltar a trabalhar e conseguir sustentar a minha família, juntar dinheiro outra vez para, em 2007, conseguir ter a carta de condução, essa carta atual que é da SADC, da SADEC. O táxi permite que a pessoa possa se organizar e ter outras perspectivas da vida? É possível? Muito bem. Do táxi permite estudar, permite formar a família, permite termos a primeira casa, aquelas nossas casas, nossos terrenos, nossos bairros. Com táxi é possível se organizar. E é através do táxi que nós estamos aqui. Em 2007, voltei a fazer táxi oficialmente, mas tinha dificuldades eu, em 2007, não tinha feito ensino médio. Eu comecei a fazer ensino médio em 2008.
já um ano depois de conseguir a carta de condução. E terminei o ensino médio em 2010, mesmo no Benfica. Em 2010 é quando eu conheci o Queiroz. 2010. Em Benguela ou cá em Luanda? Em Luanda. Em 2010... Sim, em 2010 eu conheci o Queiroz. Porque em 2010 eu tinha terminado o ensino médio e eu queria mudar de trabalho. Eu queria deixar de fazer táxi e encontrar um outro trabalho. Porque no ensino médio eu fiz ciências econômicas e jurídicas. Então, como taxista, naquela altura, havia muito abuso por parte dos agentes da polícia, enfim. E eu queria ter qualquer formação acima daquilo que eu tinha para conseguir criar um mecanismo de defesa para os taxistas. Comecei a ter vontade de fazer curso de advocacia na altura, mesmo no ensino médio, que a organização Mão Livre fazia. Mas não era para qualquer um, a inscrição era muito difícil e tentei para fazer, não consegui. Portanto, entendi entrar para uma ONG que era a SOS Habitat. Na altura, liderada por senhor Rafael Moraes? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Pois, inicialmente pelo Luiz Araújo. É lá onde eu conheci o Queiroz pela primeira vez. Fomos até em Benguela, numa conferência Não Parte da Minha Casa, não é? Eu já conhecia o Queiroz na rádio, já fazia o Queiroz, eu conheci o Queiroz em 2007 aproximadamente, só ouvindo. Então, nesta conferência vi o Queiroz pessoalmente. Por isso eu falei de Benguela, porque foi em Benguela onde nós cruzamos. Exatamente. Acho que no Lubito. Foi em Benguela, num dos hotéis, né? Pois, num dos hotéis, e portanto, ali continuei a trabalhar para esse SOS Habitat. Só que em 2012 comecei a sentir que mesmo comecei a ter muita experiência em matéria de defesa de direitos humanos, por causa da proteção dos sem-tetos, aquelas reportagens que até o Queiroz participava, enfim, e comecei a ter necessidade de ir para a universidade, para a faculdade de Direito, para aprimorar os meus estudos, porque até o coordenador e o coordenador adjunto na altura, Rafael Moraes, me aconselhava, você tem que continuar a estudar, e enfim, você tem talento, tens que ser advogado dessa organização. Então comecei a ter vontade, necessidade de ir para a universidade. Só que do subsídio que eu aferia naquela organização, obviamente, não chegava para ir à universidade. É ali eu não entendo voltar a fazer táxi, quer dizer, voltar na minha atividade anterior. Em 2012, eu escrevo para deixar a SOS Habitat e vou de novo no mercado do táxi. Primeiro fiz uma pesquisa no mercado, já tinha abandonado o mercado há algum tempo. Fui fazendo pesquisas da produção diária de um táxi. Do motorista durante a semana chegaria durante o mês pagar a universidade e manter a subsistência da família. Fiz entrevista a aproximadamente 15 taxistas de zonas diferentes. E para ter acesso à informação por parte dos taxistas, eu tinha que simular como quem quer investir na área de táxi, não quem quer trabalhar como motorista. Porque eles, normalmente os motoristas... Omitem as informações. Exatamente, omitem. Se tu diz, não, eu quero trabalhar, eu quero também fazer... Não, você está bem, você até anda com um carro de uma organização. Depois nós andávamos com aqueles carros, com essa Land Cruiser, a chamada HZ, a chamada das Madres. As pessoas pensavam que eu tinha boa 18 vida. províncias. 18 províncias. As pessoas pensavam que eu tinha boa vida, que nem precisava de entrar no mundo do táxi. Então eu tinha que dizer, olha, eu também tenho pretensão de investir num táxi e tal, como é que isso rende alguma coisa. E eles abriam um jogo. E eu fiz contas, fiz um projeto, deu-me a entender que dava muito bem para voltar a fazer táxi e conseguir dinheiro para entrar para a universidade. Onde é que se formou? Aqui na Universidade de Belas. Fez direito? Sim. É hoje advogado? Bom, não sou advogado, sou jurista até agora, porque não tenho carteira, não é como advogado. Depois de terminar a universidade, em 2017, eu fiz táxi com um carro da minha patroa aqui no Benfica. De 2013,
nesse caso 2013 até 2017. Caro ouvinte, especialmente aos taxistas cobradores que estão a acompanhar-nos, essas referências, essas experiências de vida servem de reflexo para si, também servir de fonte de inspiração, não só para si, taxista ou cobrador, mas também o lutador, pode-se falar também do bagageiro, ou aquele que está a ajudar quem está nas paragens para carregar sua mercadoria, ou que exerce uma atividade diferente, mas que pensa que não é suficiente para a sua realização. Este é o motivo que nós procuramos saber sempre a trajetória e a experiência dos nossos convidados para servir de fonte de inspiração para a sua realização. Nunca é tarde para você atingir os seus objetivos, os seus sonhos, para realizar aquilo que você preconiza na sua vida. Basta acreditar, você sim pode chegar lá. Como o caso do jovem Francisco Paciente, do Rebo, com 9 anos de idade, chegou a Luanda e conseguiu atingir a formação superior nas circunstâncias como acaba de contar. Remindo o tempo, quando e em que circunstâncias chega a liderança da ANATA? Pois, em 2016, eu ainda taxista, estudando também, tive ideia de criar uma associação com os meus irmãos. Tentamos criar uma chamada Movimento dos Taxistas de Angola, que não chegou a ter essa voz. Tentamos fazer esta e depois estávamos a encontrar algumas dificuldades, porque boa parte dos taxistas tinham muito receio de criarmos um movimento, de estarmos permanentemente detidos, enfim. Mas como eu era praticamente a única pessoa com alguma coragem, comecei a sentir alguma dificuldade pelos amigos e fomos mantendo aqui com os meus primos, irmãos, porque nós criamos uma staff, chamada Staff de Taxistas, e queríamos tornar a Mas staff... depois viralizou-se, quase que todos os municípios, cada município tinha ou tem staff, é isso? Tem, exatamente. Mas Nós, por exemplo, controlamos 380 staffs. Ao nível de Luanda? Luanda, sim. Em Luanda. Em Luanda agora já tem aproximadamente 400 e pouco staffs. Só da ANATA ou tem outras, afeta outras? Das quais nós temos 380. Pois, então, dessa staff, queríamos criar esse movimento, as pessoas tinham medo e... como nós já tínhamos participado de numa grande manifestação de taxistas em 2015, em outubro, na altura só tínhamos a ATL como Associação de Taxistas, a ANATA surge naqueles movimentos depois de 2015. Os fundadores da ANATA, estou a falar do próprio Rodrigo Catimba, que é um dos membros da direção da ANATA, e seus colegas, na altura também estavam a fundar a ANATA. Não tinham documentos na altura, mas depois daquela manifestação organizada pelas staffs de taxistas, muitos estavam detidos, na altura cerca de 60 taxistas, então aproveitaram dessa situação para visitar os taxistas detidos, encontrarmos na altura advogados, David Mendes era um dos advogados, passar de esquadra a esquadra, e aí surgiu a ANATA. Eu ainda não fazia parte, mas participei da manifestação. Em 2016, mesmo já neste nosso movimento, que ainda não tinha vozes, recebo um convite do antigo presidente da ANATA, na altura o Geraldo Wanga, para fazer parte, porque eu tinha uma pequena frota de taxistas. A minha staff é uma staff composta por veículos novos, 0 quilômetros. Qualquer líder da associação naquela altura procurava por essas staff para fortificar a organização. Então, sou chamado nessa altura para fazer parte. E aí entro para a ANATA. Em 2017, quando eu terminei a universidade, recebo a minha viatura de oferta, supostamente de oferta à minha patroa, porque tinha andado 600 mil quilômetros sem qualquer avaria, sem acidente, sem qualquer risco. E a minha patroa entendeu que aquilo tinha que servir de prêmio, como exemplo de um jovem que largava somente até 16 horas para ir à faculdade, mesmo assim conseguia. Mas apresentava contas? Apresentava contas. Na altura, a minha conta era 260 mil por mês, era uma conta muito estável. Há patrões que dão a viatura para prestar serviço ou para prestar conta somente no final do mês. Sim, a e nossa há era aqueles assim. que
Pedem e era conta automaticamente mensal, o pagamento da viatura. semanal e diário. Exatamente. Qual é a relação que se pode estabelecer nesses modelos? Bem, a melhor forma é mensal, porque dá-nos uma folga, nós podemos participar de uma outra atividade O familiar. essencial é você apresentar a conta certa. Exatamente. Portanto, nós podemos conseguir o valor antes do mês. No meu caso, eu conseguia o valor de 2 meses, do mês eu fazia em 2 semanas. Procura de candidatos para concorrer à presidência. Como eu já era um taxista com alguma visão, um taxista minimamente estudado, não é? Um estudante de direito que saía da universidade. Na altura o meu presidente também estava a estudar na mesma universidade. Estava a começar, enquanto eu saía, o meu líder estava a começar, entrava. Nos cruzávamos na universidade, tudo muito bem. Então, os taxistas entenderam que aquele jovem do município de Belas, secretário da ANATA do município de Belas, estava em altura para concorrer para... Isto foi em 2000? Já foi em 2019. Isso começou em 2018, no fim. A primeira assembleia ocorreu já em 2019. Muito bem. Francisco, já consumimos 30 minutos. Nosso tempo foi reconduzido ano passado. Foi reconduzido este ano. Este ano. O mandato em de janeiro, quantos anos? 5 anos. 5 anos. O processo... Situação um pouquinho complicada, que as organizações internacionais têm estado a exigir que Angola saia das subvenções. Quando ouvimos isto, sabíamos que é uma das medidas das várias que o país vai tomando. Mas, como havia esta alternativa dos cartões, achamos que seria um alívio. Seria um alívio, não é? Ainda que temporário, para que a dada altura, quando se desativasse esse alívio, encontrasse... Já houve essa percepção que a qualquer momento devia se retirar esse subsídio? Já houve. Nós, até mesmo depois, já em dezembro, no dia 31 de dezembro, nós tivemos vários encontros. Um dos encontros no Ministério dos Transportes nos foi alertado que essa questão de subvenção aos cartões não seria permanente, até olhar na forma como também a própria subvenção era utilizada por algumas pessoas, enfim. Então, sabíamos que não era permanente, mas que encontrasse outra forma de aliviar a condição financeira ou econômica dos taxistas. A Mutrangue aplaudiu a medida da retirada do subsídio, da subvenção, por considerar que beneficiava uns e deixava outros sem este subsídio. Houve aproveitadores que se faziam passar por taxistas? Houve, sim. Houve, porque as dificuldades que registramos na aquisição do próprio cartão, notou-se de que indivíduos ligados à produção dos mesmos ou à emissão tinham outras facilidades que nós não tínhamos, não é? Fomos ouvindo a boca pequena de que alguns supostos funcionários dessas agências, dessas administrações, aproveitaram para registrar os veículos dos familiares, não é? Fazendo passar por um táxi, apenas para adquirir cartão. E isto, se calhar, foi pesando muito mais para o próprio Estado do que aquilo que se pensava. Mas acredito que este não é o motivo que levou à retirada da subvenção, porque em decreto presidencial ali não se fundamentou os motivos pelos quais foi desativado. Muito bem. Com a convocação da conferência de imprensa sexta-feira última pela ANATA, criou muita expectativa aos taxistas e aos utentes de táxi sobre a possível fixação do preço da corrida, o que não veio a acontecer. Já tem alguma previsão daquilo que será o valor da corrida de táxi depois do levantamento da subvenção à gasolina? Bem, Queiroz, nós dissemos na nossa conferência de imprensa de que a subida do preço do táxi é irreversível. Vai ter que acontecer porque o preço atual do táxi, 150 kwanza, já está muito desajustado para a própria realidade financeira ou econômica dos taxistas. Não se consegue manter os veículos no mercado hoje para muito tempo por conta deste preço.
mas não poderíamos alterar sem mais fundamentos, não é? Agora que a subvenção será retirada, estamos sim a analisar aquilo que será o preço da corrida do táxi. Nós não queremos arriscar em falar de um preço, porque nós somos uma classe muito complexa. Veja que Luanda tem aproximadamente 50 mil taxistas, para não falar de outras províncias do interior, e alguém pode pegar nessa informação e, como já aconteceu, nós saímos em conferência para desmentir as informações segundo as quais dia 20 o táxi viria a conhecer novos preços na ordem de 500, 600, o que não é verdade. Daí que nós, enquanto instituição, com muita responsabilidade, não gostamos de arriscar aquilo que será o preço do táxi, mas temos noção. Tenho noção. Muito bem. Antes de chegar nesta noção, para partilhar com o vasto auditório, já que essa informação é de interesse público, há quem diga também que ao longo deste período houve taxistas e outros automobilistas que não beneficiavam do subsídio da gasolina, mas praticavam atividade de táxi. Pode-se flexibilizar aquilo que será o valor da corrida? Bem, este é um dos fatores que pode flexibilizar? Exatamente. Por exemplo, os veículos a gasóleo, por exemplo, não se ressentiram na subida do preço do combustível. Os a gasolina, uma parte tinha os cartões, outros nem por isso, mas todos esses acabaram cobrando o mesmo preço. Daí que a retirada da subvenção nos cartões não daria-nos um impacto muito grande para a alteração do preço da corrida. Se fosse apenas a desativação dos cartões, sem mais outra retirada da subvenção, e o combustível manter aos 300 a gasolina, pelo menos, nem que o gasóleo viesse a conhecer novos preços, aproximadamente aos 300 também, como a gasolina, ali nós teríamos um preço, quase que não mexeríamos muito no preço do táxi. Seria até discutível mexer. E se mexêssemos, não seria acima de 25% daquilo que é praticado hoje. Se parar até ali, podíamos discutir em 25% daquilo que se cobra hoje. Mas se essa retirada bloquear os cartões, conforme está, e alterar o preço dos 300 para 300 ali vai implicar efetivamente uma subida na ordem dos 100%. Então está a querer falar de que há dois fatores que podem concorrer para a alteração do valor da corrida do táxi. Exatamente. A retirada da subvenção e aos cartões e o acréscimo à subida do valor dos combustíveis. Exatamente. Qual é a perspectiva que se tem? Há esse horizonte da possível subida do preço dos derivados do petróleo? Há esse horizonte. Há este horizonte, mas acreditamos que o governo vai, nessa tentativa de flexibilizar, de reduzir o impacto desta situação, sobretudo por causa dos próprios taxistas, talvez isso será de forma faseada, digamos, de modos que nós, pelo menos, gostaríamos que no dia 30 fosse apenas a retirada dos cartões e não a possível subida dos 300 para cima. Se for apenas a retirada dos cartões, também a nossa discussão será muito leve, passo o termo, em relação a se houver uma subida acima dos 300. Tem havido alguma Daí aproximação? Que tivemos o cuidado de não definir. Tem havido alguma aproximação, negociação com as entidades competentes, no caso o Ministério dos Transportes ou das Finanças? Bem, o Ministério dos Transportes é o mais dialogante até aqui. Os ministérios que mais dialogam com os taxistas são dos transportes e do interior. São os dois ministérios que muito importante para taxistas e muito dialogantes, que vale a pena sublinhar. O Ministério das Finanças
Tem tido uma ou outra formação antes desse problema da retirada da subvenção. Tem tido algumas formações com os taxistas e temos uma já ainda para este mês, digamos para este mês que já está a terminar, e acredito que nesta reunião vamos abordar questões ligadas à retirada da subvenção e da discussão sobre o futuro preço da corrida do táxi. Quando é que vai acontecer este encontro? Bem, já devia ter acontecido, não é? Já devia ter acontecido, não sabemos o porquê que foi adiada, porque temos os documentos que falavam deste encontro. Acredito que não aconteceu por conta mesmo do decreto, porque a reunião foi agendada antes do decreto da retirada da subvenção. Portanto, eu acho que o Ministério das Finanças teve que se reagendar para criar uma agenda específica para esse problema do momento. E assim estamos à espera para que isto aconteça. Falou igualmente do mapeamento. Como está produzido este mapeamento? Bem, para melhor situar o vasto auditório, como é que está mapeado o troço Benfica-Zango, Benfica-Aeroporto? Pois, o troço Benfica-Zango, nós somos de opinião que seja mapeado em Benfica até 11 de novembro, que é a entrada do Quilamba, e depois da entrada do Quilamba até desvio do Zango, do desvio do Zango até ao Sequele, entrada do Sequele, e do Sequele a Cacoaco. Não obstante haver carreira do Benfica a Cacoaco. Isto é uma carreira. Mas o táxi... Carreira está a se referir de mini e autocarros, é isso? Ou pode ser o táxi? Mesmo o táxi pode criar carreira. Por exemplo, se o Queiroz tiver 20 asses, por exemplo, pode escolher uma carreira para a exploração dos seus veículos. Portanto, o táxi... Altera o valor, nesse caso. Exatamente. Pode ter uma taxa especial para aquela carreira. Então, esta carreira pode cobrar um preço diferente do táxi coletivo por corrida, e as pessoas que sobem naquele táxi vão diretamente ou até o desvio do Zango, ou até o Zango 3, ou até a Cacoaco, sem necessidade de estar a subir e descer, conforme acontece hoje noutros. Eu acho que há uma empresa que não podemos não fazer publicidade, que já tem algumas não vai pagar carreiras. Mesmo essa empresa. Exatamente, que também faz essas carreiras já. Conheces? Pois, então, por que entendemos assim? Não é desejo de tornar o preço do táxi mais caro, mas sim é tendência de reduzirmos o impacto das rotas muito, muito longas, como por exemplo a do desvio do Zango Benfica, tem aproximadamente 35 quilômetros e cobra-se 150 kwanza, que acaba por ser muito pesado para quem gere táxi. Muito pesado. Mas mesmo. encurtando, assim não estaria na rota de encurtar as vias? Sim, neste momento não é admissível isto. Não é admissível. Por isso é que nós colocamos... Isso não poderá influenciar também no valor a ser definido para a corrida? Pois, ali nós poderíamos manter com o valor atual. Nós poderíamos admitir o valor, a cobrança, a tarifa atual, e reduzindo apenas distâncias por rota, porque sair do desvio do Zango até Benfica a 150 kwanzas não compensa. Mas este nosso mapeamento ainda não define o preço da corrida de táxi. É apenas atualização de rota, porque mesmo no mapeamento oficial do governo, hoje, ainda não tem o desvio do Zango Benfica. Não tem. Para não falar do Patriota, para quem vai para aqui para o Tombo, para quem vai para o Tanque 1, para quem vai para esses bairros aqui do interior de Luanda. Não tem isto, nenhum mapa define isto. O que nós fizemos é buscar essas rotas todas, apresentar ao governo de que existe uma rota que sai do desvio do Patriota para o Tombo ou para o Quinguela, que o governo não domina em termos de mapeamento.
Portanto, é isso que nós fizemos, sem olhar efetivamente para o preço. Achamos também que esse mapeamento pode servir efetivamente de discussão a quando... Mas já apresentar esse mapeamento ao governo provincial, por exemplo? No dia 20, antes da nossa conferência, nós apresentamos no dia 20, o mapeamento foi protocolado no dia 20, e mesmo já na sexta-feira, enquanto estávamos em conferência, já estava agendada a discussão no governo da província sobre o mesmo mapeamento, onde o governo sugeriu a delimitação da quilometragem por cada rota. Por exemplo, explicar quantos quilômetros tem do desvio do Patriota, por exemplo, até o Quenguela, até o Benfica, até a ponte, esta ponte que vai... Molhada. Ponte Molhada, enfim. Portanto, estas são as sugestões que o governo emitiu para nós voltarmos a fazer esse trabalho, e estamos a fazer. Disse no princípio que nos anos longínquos, lá há 10 anos, houve dissabores entre o taxista e os homens da farda azul da polícia. Com essa aproximação que diz existir com o Ministério do Interior, esta situação já está debelada, está ultrapassada? Bem, não há tantas queixas não por digo parte. Que está ultrapassada, na verdade, mas também se dizer que a situação continua, estaria a mentir. Estaria a mentir na medida em que hoje, através da nossa organização e das demais que surgiram, os taxistas estão cada vez mais esclarecidos dos seus direitos. Os taxistas hoje questionam o comportamento de um agente da autoridade em relação no período passado. Hoje também, para nós da ANATA, por exemplo, é possível resolver um problema, qualquer problema, até por via de um telefonema. Portanto, já não precisamos discutir com o agente da autoridade, correr risco de desacatar, por quando nós podemos resolver o problema por via de um telefonema. Portanto, os agentes todos estão localizados, estão nas esquadras, estão nos comandos, e se o agente nos complica na via, nós vamos até o comando onde o agente pertence para fazer uma devida reclamação. Portanto, isto tem estado a melhorar muito. A nossa aproximação com vários órgãos, Direção Nacional de Aviação e Trânsito, as nossas campanhas conjuntas para reduzir o índice de sinistralidade rodoviária, também tem estado a aproximar os taxistas aos agentes, de modo que são muito facilmente reconhecíveis ou reconhecidos na rua quando estão em serviço, e isso também reduz o nível de intriga ou de retaliação que anteriormente havia entre o taxista e o polícia. Muito bem. Ou tem havido concertação entre proprietários de viaturas com taxistas e a ANATA? Tem havido, sim. Como é que isso ocorre? Tem tido reuniões presenciais? Periódicas? Temos reuniões como é que periódicas. Não tem como tornar uma associação forte como é a nossa sem que haja reuniões periódicas. Nós temos 5 reuniões por mês, dentre as quais reuniões com as staffs, que são realizadas pelas delegações municipais. Hoje é quarta-feira, temos uma delegação a passar de staff em staff. E essas staff vão comunicar aos patrões sobre aquilo que a ANATA disse. Depois temos uma reunião exclusiva apenas para gestores e proprietários de veículos, em grandes auditórios, em auditórios que caibam mais de 500 pessoas, por exemplo, para absorver maior número de pessoas falando conosco. Temos isto, e isso é que torna a ANATA muito forte, que torna os patrões muito mais confiantes na nossa organização, e os próprios taxistas também. Aí trocam impressões sobre a conduta dos associados. O que é que de concreto tem estado a abordar? Ou sobre os valores da corrida, o valor mensal ou semanal, diário? Bem, aconselhamos relativamente à emissão de documentos. Existem patrões que não tratam documentos, não querem ter licença. O meu carro é da ANATA e pronto, a ANATA vai resolver. Nós dissemos que não somos para isso. Antes, pelo contrário, nós é que temos que mostrar esse exemplo. Todo taxista da ANATA deve ter a licença, deve ter o seguro.
deve ter toda a documentação, até porque pagar seguro na Anata é muito mais barato do que ir comprar na rua. As empresas trazem esse produto a baixo preço. Então nós aconselhamos, nós ajudamos também a emitir as licenças para não terem que correr noutros mercados. Eles apresentam apenas a documentação na Anata e a Anata trata tudo. Também falamos nos patrões sobre a necessidade de assegurarem os carros através de monitoramento pelo GPS, controlarem os horários de trabalho, respeitarem os motoristas, a questão da conta, terem uma conta que permite que o motorista consiga trabalhar sem criar danos na viatura, para se controlar as manutenções. Quando é que se trabalha e cria danos da viatura? Não, quando uma viatura tem uma conta acima dos 35 mil kwanzas, a tendência do motorista é correr mais, é não parar para fazer a manutenção, é não parar para lavar o carro, porque tem que percorrer todo o período diurno para conseguir o valor. Portanto, isto é prejudicial, não só para a saúde do motorista, mas até para o próprio patrão, porque depois de 2 anos já não terá a viatura. Estamos agora com 18h50. Se agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correio da Quianda. A frequência é 103.7. Podemos ser ouvidos também no website www.correioquianda.info. O nosso convidado hoje é o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Anata, Francisco Paciente. Há escassos dias do mês de abril, mesmo assim ainda temos por aí 33, se não 34 dias para o dia 30 de abril, dia que vão ser removidos os subsídios. Qual é o sentimento dos associados neste momento? Sentimento dividido ou comum? É, na verdade, um sentimento de muita preocupação. Os nossos associados estão preocupados com a situação, porque todos nós estamos expectantes se nos vão apenas retirar a subvenção, nós os taxistas, ou se o combustível vai conhecer novos preços. Estamos preocupados porque é uma situação que mexe não só com o próprio combustível, porque depois vamos ver os pneus mais caros, vamos ver os calços mais caros e, portanto, a situação da gestão do táxi, que já está em queda desde 2000, já está em queda nos últimos 10 anos, portanto vai piorar. Estamos preocupados porque vamos empobrecer mais ainda. Nós falamos na nossa conferência de imprensa do que o taxista empobreceu aproximadamente 700%, de 2014 a 2024. Quando eu contei a história ao Queiroz sobre como fazíamos táxi para ganharmos as nossas viaturas até aqui, para conseguirmos ter casa, para conseguirmos formar a família. É neste período de 2013, 2014. Hoje já não é nesse período agora já há dificuldade. Veja, Queiroz, em 2014 eu fazia 46 mil kwanzas por dia até 17 horas. Eu ia à universidade já com esse valor. Dos 46 mil kwanzas, nós poderíamos tirar um valor para o patrão, que era 15 mil kwanzas. Ainda tínhamos ali 21 mil kwanzas para pagar o cobrador, para lavar a viatura, para almoçar bem, para matabichar bem e ainda levar alguma coisa para casa, que dava para poupar. 46 mil kwanzas, que era a produção média bruta, era $460, porque a nota eram 10 mil kwanzas, não é? $100. Hoje, também é possível fazer 52, 55 mil kwanzas, que é a produção média bruta, mas veja quanto é que dá 55 mil kwanzas hoje, se convertido em dólar. Dá $50. Vai dar 50, $60. Muito bem, estamos a escassos. $460 por dia para $60 por dia. Veja a queda. Estamos a escassos minutos para o termo da nossa conversa. Muito recentemente, falando mesmo neste espaço, o porta-voz do Ministério do Interior, Mateus Rodrigues, dizia que todo cidadão
é participante na garantia da segurança pública. Como é que os taxistas podem contribuir para aqueles casos de supostos taxistas que se fazem passar de taxistas, mas são meliantes ou delinquentes? Bem, eu digo que a nossa organização, a NATA, a par de outras organizações não de taxistas, é a que mais contribui para a segurança pública. Porque contribuir para a segurança pública não é só ir atrás dos meliantes, mas sim prevenir com que as pessoas se tornem ou tenham comportamentos delinquentes, não é? Nós, em Luanda, nós controlamos 5.000 jovens tirados dos grupos de delinquentes. Podíamos citar tantos grupos em Luanda de delinquentes que hoje trabalham para a NATA, estão nas paragens, estão devidamente identificados e, portanto, conseguem ganhar a vida sem ter que roubar. Portanto, isto já é um contributo para a segurança pública. Outro, sim, nós fomos os primeiros das várias organizações a apresentar um projeto de controlo, monitoramento de veículos na cidade de Luanda e de identificação de veículos para que nenhum indivíduo se fizesse passar por taxista, por quando é delinquente, para não assaltar passageiro nem raptar. Este é um projeto. Os lotadores também fazem parte dos taxistas? Não fazem parte. Os lotadores são para-taxistas. São pessoas que todos nós começamos quase nessa condição. Por isso é que tem uma estatística à parte, que são 5.000. Quando nós falamos de 30 e tal mil, 30 e tal que somos hoje na NATA, não estamos a contar com os 5.000. Estas são pessoas que estão na fase de recuperação social, que cada um deles, de acordo com o desafio que traçou, vai se tornando cobrador e ali já entra na estatística de taxa.